Olá, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo, agradecido a você que sempre nos acompanha aqui nesse canal. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos na primeira carta de João, uma carta extremamente rica de ensinos para nós. Alguém já disse, John Wesley escreveu que a carta de João, a primeira carta de João, é a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. A sua profundidade, a riqueza de ensinos para nós é algo realmente preciosíssimo. William MacDonald disse que essa carta é uma espécie de álbum de família, onde nós vemos, quando olhamos um álbum de família, nós vemos os membros da família, os filhos que refletem a aparência dos pais, que trazem alguns traços. E quando olhamos a carta de João, nós vemos o que deve existir nos traços da família de Deus. Quando alguém se torna um filho de Deus, recebe a vida de Deus, ou seja, a vida eterna, e apresenta aqui quais são as características, quais os traços que devem existir na vida desta pessoa. Convido você a caminhar conosco durante algumas semanas, estudando aqui essa carta. Uma carta escrita de uma forma tão profunda e com tantas riquezas para nós. Em relação ao autor dessa carta, esse João, que escreveu essa carta, é o filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Seu pai era um empresário de pesca. Sua mãe era irmã de Maria, mãe de Jesus. João tornou-se seguidor de Jesus Cristo. Inicialmente ele era um seguidor de João Batista e assim seguiu até que João Batista foi morto. Ele deixou seguir João Batista, evidente, e começou então a caminhar ao lado do Senhor Jesus. Esse João permaneceu ao lado do Senhor Jesus, fazendo parte do grupo dos 12 discípulos. Ele era o integrante daquele grupo mais íntimo do Senhor Jesus. Várias vezes, lendo os evangelhos, você vai encontrar a menção de João, naquele grupo de Pedro, Tiago e João. João desfrutava de uma intimidade maior com o Senhor Jesus. Ele acompanhara o Senhor Jesus em momentos em que outros não iam, mas estava lá, João, Pedro, Tiago. A ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração. E ainda há um relato de uma intimidade ainda maior, quando é relatado que João foi o único que encostou a cabeça no peito do Senhor Jesus, expressando assim um nível de intimidade. João, quando refere a si mesmo, ele se refere usando a expressão o discípulo, ou em outros momentos nos seus escritos ele diz outro discípulo, ou um discípulo a quem Jesus amou. Ele assim descreve ele mesmo nos seus relatos. João acompanhou o Senhor Jesus. Julgamento, crucificação, João estava do lado. Quando aqueles outros discípulos fugiram, deixaram o Senhor Jesus, lá estava João acompanhando o Senhor Jesus. No momento da crucificação do Senhor Jesus, João foi aquele que assumiu a responsabilidade pela mãe de Jesus. Está lá em João 19 e 26. João foi testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Ele foi um dos primeiros a verem o túmulo vazio. João 20, versículos de 1 a 8. João testemunhou o Cristo ressurreto. Naquela ocasião que estava na casa com as portas trancadas, João 20, 18. João viu o Senhor Jesus no mar da Galileia. João viu o Senhor Jesus quando foi assunto aos céus. Ele viu, ouviu e tocou em Jesus. João, depois desta ascensão do Senhor Jesus ao céu, João se torna uma das grandes colunas da igreja em Jerusalém. Ele se torna um dos fundamentos, não é? Ali, quando a igreja estava se fortalecendo, se firmando, João ali estava, como uma das colunas, orientando, instruindo. Por volta do ano 40, quando Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, Tiago, Cefas e João eram considerados colunas de Jerusalém. Está em Gálatas 2, versículos de 6 a 10.
Quando olhamos a história de João, nós não vemos falar de nenhum milagre operado por João, diretamente por ele. Mas ele tinha autoridade para dizer ao paralítico, como está lá em Atos 3 e 4, para dizer como Pedro disse, olha para nós. A história de João lhe dava tal autoridade. João passou os seus últimos dias em Éfeso. Bem provável que ele tenha ido para Éfeso, fugindo por volta do ano 68 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém por Tito Vespasiano. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Depois dessa ocasião, João foi para a ilha de Pátimos, aonde lá ele recebeu a visão, a revelação do Apocalipse. Apocalipse 1 e 9 é relatado sobre isso. João foi um dos poucos discípulos do Senhor Jesus que certamente morreu de morte natural, enquanto todos os outros apóstolos, eles foram martirizados. Seu irmão Tiago foi certamente o primeiro dos apóstolos a morrer, enquanto João foi o último e morreu assim de morte natural. Se apenas algumas informações breves sobre quem é o autor dessa carta, sobre que João é esse que nós vamos estudar aqui durante alguns dias. Meus amados, a carta de João, riquíssimas em ensinos para nós. João escreveu o Evangelho de João, que nós conhecemos, escrito para os descrentes, para que aquelas pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. O Evangelho foi escrito com esse objetivo. E para que aquelas pessoas, olhando, entendendo que Jesus era o Cristo, pudessem crer e serem salvas. Agora, a primeira epístola de João, essa carta que nós vamos estudar, ela foi escrita aos crentes. Para quê? Para lhe dar confiança, para lhe darem segurança sobre a salvação deles, como nós vemos no capítulo 5, versículo 13 da primeira carta de João. Essa carta de João, a primeira carta de João, ela foi escrita para defender a fé e para fortalecer a igreja contra algo que rondava muito a igreja primitiva e que não é diferente nos nossos dias. A igreja era atacada por falsos mestres, falsos ensinadores, doutrinas heréticas, e esses falsos haviam saído da própria igreja. Pessoas que haviam se levantado. Capítulo 2, versículo 19, João aborda isso. Eles se desviaram dos preceitos doutrinários. João rapidamente identificou isso e agora está trabalhando, orientando a igreja contra uma seita perigosa, que é o gnosticismo, que estava surgindo no seio da igreja, e João então passa a escrever essa carta para orientar os irmãos, para tomarem cuidado com esses ensinamentos falsos, com essas doutrinas falsas. Eu vou parar aqui hoje no nosso estudo. Hoje nós temos apenas uma breve introdução de quem era João e qual o objetivo dessa carta. Que Deus possa abençoar sua vida e nos acompanhe nos nossos estudos. Tenho certeza que Deus tem muito a falar ao seu coração através do estudo que faremos nesta primeira carta de João, nesses dias de caminhada aqui. Que Deus te abençoe. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aperte aqui no sininho para você receber a notificação assim que entrar um vídeo novo. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, chame seus amigos para acompanhar esses estudos aqui. Tenho certeza que vai ser bênção. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.